Olá, bom dia. Hoje é domingo, 15 de novembro de 2020, do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2020. Muita coisa para falar nesse domingo, domingo quente. Começando lá pelos Estados Unidos. Você certamente já ouviu uma ou outra vez na vida o nome dessas famílias. A família Genovese, por exemplo, ou a família Colombo, ou a família Bonanno, ou a família Gambino, e até mesmo a família Lucchesi. Você certamente já ouviu falar dessas 5 famílias. Elas foram muito famosas durante os anos 80 em Nova York. A rigor, eram as famílias que dominavam a cidade e o estado por muitas décadas. O FBI tentava pegar alguma coisa que comprometesse os tubarões da máfia nova-iorquina, mas dava sempre com os burros na água. Pegava lambaris, peixes pequenos. Até que alguém lá no FBI teve uma grande ideia. Para desmantelar a máfia que comanda a cidade, é preciso chegar nos mandatários. É preciso colher provas que incriminem os mandatários. Mas mais do que isso, o FBI descobriu que as 5 famílias que dominavam a máfia, que repartiam a cidade de Nova York, infiltravam-se em muitos negócios, como a construção civil, por exemplo, mas também os ilícitos, os jogos de azar, a prostituição, o tráfico de drogas, eram unidas entre si, sim, era como se fosse um sindicato do crime. E para desmantelar o sindicato do crime, era preciso provar que essas famílias tinham relações e decidiam muitos negócios da cidade nesse tal sindicato. Bem, mas era preciso o apoio, claro, de um promotor, que tivesse o acesso a juízes que pudessem dar mandados de busca rapidamente. E um juiz encampou esta briga, um juiz bastante jovem, mas muito corajoso, chamado Rudy Giuliani. E aí, bem, com o apoio deste intrépido e jovem juiz, o FBI conseguiu agir de modo a solucionar o problema da cidade. Colocou infiltrados na máfia, conseguiu depoentes importantes lá de dentro, mas, sobretudo, escutas, que comprovavam que havia, sim, um sindicato, que as 5 famílias trabalhavam em conjunto para dominar vários setores da sociedade. E aí a história, como bem sabemos, foi de sucesso para o FBI. Ele conseguiu desmantelar a máfia, colocar alguns na cadeia, alguns tubarões, outros foram mortos pela própria máfia, mas Nova York passou os anos 80 de uma cidade dominada pelo crime por uma cidade da lei e da ordem. Mais tarde, Rudy Giuliani tornou-se prefeito de Nova York. Foi um grande prefeito por 2 mandatos e Nova York realmente passou de uma cidade suja, dominada pelo crime, para uma cidade limpa e segura. Pois é, este mesmo Rudy Giuliani, já não tão jovem, é verdade, está de volta num serviço muito parecido com o que foi feito lá nos longínquos anos 80. Ele está tentando desmantelar uma máfia hoje muito maior do que a nova-iorquina, com muito mais famílias também, é claro. Mas está de volta. E está na equipe de Donald Trump. Não foi por outra razão que há um ano, exatamente um ano, Donald Trump disse: pegamos todos eles. O Ornette Daily lembrou dessa frase hoje, ou melhor, de um longo discurso de Trump nesse sentido. O Ornette Daily estampa exatamente o que disse Trump no dia 8 de novembro de 2019, um comentário a respeito do Deep State. Trump dizia: então, eu acho, levando em conta todas as coisas que estão acontecendo,
E você sabe o que quero dizer com isso. As notícias falsas, as novidades do mundo, todas as coisas ruins que aconteceram. É chamado de pântano. E você sabe o que aconteceu e o que eu fiz. Um grande favor, eu peguei o pântano. Eu peguei todos eles. Vamos ver o que acontece. Ninguém mais poderia ter feito isso, exceto eu. Peguei toda essa corrupção que estava acontecendo e ninguém mais poderia ter feito isso. Bem, uma frase muito enigmática, sim, porque apesar de dizer que pegou todos eles, ninguém foi preso e nenhum crime específico foi relatado neste ano, desde a frase de Trump. Mas existem vários indícios do que ele estava falando. Por exemplo, só eu poderia ter feito isso. Por quê? Porque Trump está fora do pântano. Isso não porque ele seja milionário. Aliás, isso o colocaria em tese dentro do pântano. Não. Não porque ele tenha uma cor quase que laranja. Não, isso não tem nada a ver com o assunto. É porque Trump não era político. Não vinha do meio político. E isso é um indício muito forte de que ele estava se referindo ao meio político, onde, via de regra, atua o pântano. Bem, o Ornette dele vai mais longe. Ele diz o seguinte: Donald Trump, há um ano, sabia de um grande esquema que vai muito além da nossa imaginação. Esse esquema é tão profundo que pode vir de uma data bem distante. Depois da presidência de John Kennedy, tudo mudou nos Estados Unidos e os democratas, é possível, estão roubando eleições desde lá, dos anos 60. Nunca como agora, é verdade, porque agora está contando já há muito nesses últimos anos, principalmente os de Trump na presidência, com o apoio total da mídia. Agora sim ficou mais forte. Mas, via de regra, a fraude eleitoral pode estar acontecendo sim desde os anos 60. Governadores democratas dominaram estados e criaram um grande esquema à lá as 5 famílias de Nova York. Um esquema para fraudar eleições aos poucos e assim criar impérios estatais, ou melhor, impérios estaduais, melhor dizendo. E foi justamente isso, diz o Ornette Daly, que Donald Trump estava falando ou mirando quando disse peguei todos eles. Pegou, mas precisava de alguma coisa bem substancial que provasse exatamente o que estava acontecendo, o que está acontecendo. E isso só poderia vir agora, no 3 de novembro, as eleições. Ornette Daly trabalha com um raciocínio muito claro. Donald Trump sabia que os democratas criariam um grande esquema para fraudar as eleições. E sabia com muito tempo de antecedência. Primeiro, porque Donald Trump não é burro. E segundo, porque tem uma equipe de ponta, como, por exemplo, Rudy Giuliani. Eles sabiam que algo muito sério estava para acontecer. E foram puxando o fio, puxando a linha, o barbante de Ariadne. Pois é, só que precisavam da prova, e a prova não poderia vir sem as eleições. Agora é uma questão de tempo, deduz o Ornette Daly. Pegar todos eles é uma tarefa difícil, bem sabe Rudy Giuliani. O trabalho para pegar as 5 famílias em Nova York foi longo, exigiu muita paciência, porque, como disse no vídeo de ontem, a rede só poderia ser lançada uma vez para trazer os tubarões. Lançada a esmo traria apenas lambaris, coisa insignificante, coisa que acontecia a diário. Era preciso pegar os tubarões. Agora o mesmo acontece. E muitos tubarões
virão nessa rede, como governadores, por exemplo, que fazem sim o grande esquema da base da pirâmide. Mas a rede pretende chegar também ao vértice da pirâmide, onde estão os peixes ainda maiores. Pois é, Donald Trump, não é à toa, disse que tem depoimentos de gente, de especialistas em programação, da Dominion, que é a marca, ou melhor, a dona das máquinas, as urnas eletrônicas, que dizem que as máquinas foram programadas para virar o jogo a favor de Biden, de modo bem absurdo. E hoje não existe mídia importante ou honesta nos Estados Unidos que não trabalhe com esses números. Porque Biden virou rapidamente em estados que perdia por quase 1 milhão de votos em questão de horas, no finalzinho das eleições, algo inédito. Sim, está tudo aí, dentro da pasta que Donald Trump apresentará a William Barr. Números importantes e seguros, com depoimentos de gente que hoje já está delatando a fraude para não ir para a prisão, como novamente, coincidentemente, aconteceu em Nova York. O que de fato desmantelou a máfia foram delações premiadas. Gente que saberia que pegaria 40, 50 ou até prisão perpétua e acabou dando com a língua nos dentes para viver uma nova vida em outro estado, como delator da máfia. O mesmo estará acontecendo agora, é a pergunta. É bem possível, sim, é bem possível. Daí porque a frase, peguei todos eles, é mais do que oportuna nesse momento. Talvez agora é questão de dias para que Donald Trump faça uma parte 2 do peguei todos eles. Bem, essa é só a primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, interessante de hoje, muita coisa para falar, é a forma como a RT, ou melhor, a Infobae, a grande mídia argentina, hoje tratou da manifestação monstro em Washington ontem em favor de Donald Trump. A matéria começava dizendo: usando seu tradicional boné vermelho e sorrindo, Donald Trump fez a sua esperada aparição em uma grande marcha em Washington, D.C., onde seus seguidores insistem com alegações de fraude e sustentam que o presidente será vencedor da eleição, embora o democrata Joe Biden já tenha sido reconhecido pelos principais líderes mundiais como vencedor. Bem, eu me pergunto como foi que os argentinos chegaram a este nível, desceram tão baixo assim. Como foi que tudo isso aconteceu tão rapidamente com nossos irmãos argentinos? Esta mídia Infobae era uma mídia até de certo respeito. Nunca foi conservadora, nunca foi de direita, mas também não era esquerdofilamente declarada. Não, era uma mídia que dava para confiar, pelo menos 70%, 80% de suas matérias eram corretas. Hoje virou isso. Vejam o argumento para dizer que Biden venceu. Os principais líderes mundiais já o reconheceram como vencedor, tá legal? Ora, quem decide quem será o presidente é o eleitor americano e não os principais líderes mundiais. Alguém precisa dizer isso para o Infobae. Ainda que toda a população da Terra queira Biden, quem decidirá é o eleitor norte-americano. Não é o argentino Bergoglio, não é o francês Macron, não será a chanceler alemã Angela Merkel quem decidirá a eleição. Ainda que todos eles estejam uníssonos, é Biden. Pouco importa. Não, mas o Infobae está dizendo que
o que decide a eleição americana é o número de líderes mundiais. Então não precisa fazer eleição, basta perguntar previamente quem os líderes mundiais querem para presidente. Bem, estou dando todo esse destaque a este lixo, porque é o que farão daqui para frente aqui no nosso pobre país, né? Porque os líderes mundiais certamente não desejarão Bolsonaro. Então, se o critério é esse, basta perguntar para os líderes mundiais quem será o próximo presidente. Será Nhonho? Bem, mas por falar em Infobae, vejam que ironia, a ironia das ironias. O Infobae deve ter tido alguns problemas na Espanha recentemente, porque traz hoje, domingo, uma matéria bem queixosa em relação à Espanha. A matéria começa dizendo o seguinte, lerei só o primeiro parágrafo. George Orwell alertou em 1984, seu mais famoso romance, sobre um Ministério da Verdade que decide se a notícia é verdadeira ou falsa, de acordo com os interesses do poder. É verdade. 71 anos após a publicação desse romance distópico, diz a Infobae, a oposição na Espanha acusa o governo da coalizão progressista entre PSOE e Podemos de estabelecer um órgão semelhante para controlar a mídia, depois de aprovar um protocolo contra notícias falsas. Do gabinete liderado pelo socialista Pedro Sánchez, afirmam seguir as orientações da União Europeia, enquanto as associações de imprensa denunciam que não os consultaram antes. Claro que a Infobae está falando em nome da Associação de Imprensa, que evidentemente está sendo cerceada. Ironia das ironias. Pois é, acontece que o Ministério da Verdade decidirá o que será a verdade. Bem, por exemplo, é verdade que Biden fraudou as eleições? Não é verdade. Isso é mentira. Então tira. É verdade que Biden ganhou legitimamente? Sim. Então coloca aí, destaque, manchete do dia. Pois é. A ironia da ironia é que o Infobae, que tem trabalhado em favor deste Ministério da Verdade, ainda que não saiba disso, está se queixando do Ministério da Verdade. Ora, tomem juízo, irmãos argentinos. Daqui a pouco não haverá mais onde cavar para descer tão fundo. Correto? Bem, terceira parte da história. Falava agora de uma ambiguidade, né? Você está hora de um lado ou hora do outro. Foi o que aconteceu com Israel. Israel é um caso à parte porque todo o seu temor é existencial. Israel luta para existir, luta pelo direito de existir. É quase como um bebê de 9 meses que ainda não sabe se terá o direito a vir ao banquete, a participar do banquete da vida. Está sempre nessa situação. Por isso, anda ultimamente acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessas eleições americanas. Bem, nós acendemos vela para Deus, mas vai que o diabo ganha, né? Então vamos acender uma para ele também. Pois é, só que se deram mal, eu já falei isso num vídeo anterior. Ontem, a Reuters confirmou um pouco da minha previsão nesse, acho que foi antepenúltimo vídeo. A matéria dizia o seguinte: o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o novo Christopher Miller, anunciou na sexta-feira que poderá acelerar a retirada dos soldados americanos do Afeganistão e do Oriente Médio, declarando que todas as guerras devem acabar, de acordo com uma carta aos funcionários americanos do Pentágono. Nós não somos um povo de guerra perpétua, disse ele. É a antítese de tudo o que defendemos e pelo que nossos ancestrais lutaram. Todas as guerras devem acabar, disse o novo chefe da pasta da Secretaria de Segurança dos Estados Unidos. E disse isso
dias após substituir Mark Esper, que tinha uma posição diferente em relação ao Oriente Médio. Miller reconhece que os conflitos atuais não terminaram e que os Estados Unidos continuam comprometidos em derrotar a Al-Qaeda. Não citou o Irã, mas garantiu que é hora de voltar para casa. Esta é a fase crítica em que fazemos a transição de nossos esforços de uma função de liderança para uma função de apoio. Bem, com isso, podemos entender que Israel não estará totalmente sozinha quando o Irã eventualmente resolver atacá-la, porque isso já foi declarado pelos mulás lá do regime iraniano. Eles querem sim riscar Israel do mapa. Não, talvez não esteja sozinha. Talvez poderá contar com o apoio dos Estados Unidos, de Trump, mas não mais da forma ostensiva como poderiam pensar alguns analistas israelenses. Bem, aqui temos muitas coisas para deduzir, para pensar, para refletir. Jesus dizia: não se pode servir a dois senhores, e uma casa dividida não subsistirá. Pois é, isso cai muito bem na nossa reflexão nesse momento. Bem, Israel foi atacada por 2 foguetes, mas as forças nessa madrugada, na madrugada de sábado, mas as forças de defesa de Israel identificaram. Os ataques partiram da faixa de Gaza e houve retaliação. Eu ainda não tenho todas as informações nesse sentido, mas se for alguma coisa grave ou evoluir para algo maior, eu eventualmente posso voltar aqui neste domingo para falar sobre o assunto. Bem, para terminar, não podia terminar sem falar das nossas gloriosas eleições. Até porque alguém me pediu ontem por e-mail: pô, professor, as eleições estão aí, você não falou nada ainda, que história é essa? Pois é. Bem, eu vou falar alguma coisinha das eleições, só preciso fazer uma pequena baldeação. Muito bem, uma baldeação realizada aos moldes de Donald Trump. Certeira, perfeita. Então tá, vamos falar sobre as eleições de hoje. Vocês sabem, eu moro no oeste paranaense e minha cidade foi simplesmente atacada por mosquitos ferozes. Uma nuvem apocalíptica bateu-se sobre a cidade. Há mosquito para todo lado, há mosquito para todos os gostos, para todos os sangues, diriam alguns. Pois é. Acontece que isso tem gerado, sim, muitas reclamações em direção à prefeitura. E aí, prefeito, não vai mandar o fumacê? Pô, a gente está aqui comendo mosquito, homem. Acontece também que o prefeito nada pode fazer nesse caso. Por quê? Porque existe a lei. E a lei obriga as cidades a enviarem um pedido desesperado ao governador, porque só o governador do estado é que pode liberar o fumacê. Mas isso não é para qualquer mosquito, não. Só para chikungunya, zika e o mosquito da dengue. Mosquito de baixo escalão não ganha fumacê, não. Tem isso também, é a lei, está na lei. O prefeito está de mãos atadas, não pode. E mesmo se for para chikungunya, zika e o mosquito da dengue, é preciso que a cidade prove que está sob ataque desses terríveis animarzinhos, como diria, como se diz aqui no interior, né? Pois é. É preciso que haja provas. Quem sabe alguns mortos. Bem, aí o governador, né, com todo o seu decoro, o decoro que a liturgia do cargo exige, pega a sua caneta e autoriza o uso do fumacê pela cidade. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um claro e evidente sinal de que ainda em 2020, finalzinho de 2020,
o Brasil continua sendo um país miseravelmente comunista. Porque essas leis são votadas pelas Dumas, pela Duma estadual e pela Duma federal, porque isso também tem autorização do Congresso Nacional. Por quê? Para complicar a vida, para gerar mais dificuldades, mais burocracia, mais intermediários, mais poder para o governador e quase nenhum para os prefeitinhos. Pois é, isso sim é um país comunista. Ou vocês acham que não? Isso é normal de uma democracia? O normal na democracia é a autonomia por parte daqueles que vivem no município para resolver os seus próprios problemas. Mas aqui, infelizmente, as coisas são feitas assim, para não funcionar. E outra coisa sobre essas nossas eleições. Alguém aí sabe me dizer de algum partido conservador que eu possa votar nos representantes do conservadorismo? Final de 2020 não temos um partido conservador. Tá bom, e vocês querem que eu fale em eleições? Falar o quê? Em Tedes, pois, hoje não tem o Domingo do Abraço, infelizmente. Nós volta com o Domingo do Abraço no outro domingo, se Deus quiser.